compartilhando a mensagem do Senhor para cada um de vocês. Antes de começarmos a mensagem, queria agradecer a Yara pelo convite que me proporcionou esse momento para dialogarmos um pouco sobre a Palavra de Deus e não deixarmos que essa quarentena possa nos privar de receber as palavras santas e poderosas da Bíblia Sagrada. Antes de começarmos a nossa mensagem, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado por mais uma noite que o Senhor nos proporcionou. Tome a nossa vida em Tuas mãos, ó Deus, e perdoe nossos pecados. Fala profundamente ao nosso coração, Deus, e que as Tuas palavras possam encontrar morada em nosso coração. Possa encontrar a cada um lugar especial, Deus, em nossa vida. E por favor, Deus, que a Tua palavra possa nos transformar. Essas vezes pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje é o papel de Cristo em santuário celestial. E para entendermos um pouquinho esse papel, precisamos entender como funcionava o santuário terrestre. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, 9 e 40, Moisés recebe uma incumbência de Deus para que fizesse um santuário terrestre. Esse santuário terrestre tinha como principal objetivo fazer com que a presença santa de Deus estivesse no meio do povo. E como acontecia esse processo de adoração do santuário terrestre? Quando o pecador ele cometia algum pecado, de acordo com o seu pecado, ele oferecia um animal ao santuário terrestre. Esse animal poderia ser uma pomba, um cordeiro, um bode, um boi, vários tipos de animal, dependendo do seu pecado. Quando o pecador ele cometia o pecado, ele pegava o seu animal, levava até o santuário terrestre, o sacerdote imolava o animal e pegava esse sangue e aspergia no lugar santo. Entendendo isso, começamos a entender cada elemento do lugar santo, tanto no santuário terrestre como no celestial. Cada elemento do lugar terrestre, do santuário terrestre, tem um simbolismo. Um exemplo, o candelabro representava o próprio Jesus. Os 12 pães asmos representavam as 12 tribos de Israel. Cada elemento do lugar santo e santíssimo tinha algum simbolismo que apontava para Jesus. Toda a lei cerimonial que era desenvolvida pelo povo de Israel tinha um objetivo, que um dia veria o Messias e morreria por ele. Alguns textos de Hebreus capítulo 8, versículo 2, Miqueias capítulo 1, versículo 12 e 3, nos dá base para afirmar que assim como havia um santuário terrestre, havia um santuário também no céu. No entanto, no santuário terrestre havia uma data especial, que era o 10º dia do 7º mês, o dia da expiação, o dia do juízo, o dia do perdão, o chamado Yom Kippur. Esse dia acontecia, era um marco naquele período, porque era uma vez por ano, e essa data representava tanto o juízo como o perdão dos seus pecados. O que acontecia? Em Levíticos capítulo 16, ele descreve cada momento desse dia da expiação. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ia no lugar santíssimo. Só que antes desse sumo sacerdote entrar, durante o ano, o sacerdote, todos os dias, oferecia sacrifício pelo pecado do povo. E esse sacerdote pegava o sangue do animal morto lá no pátio, levava no lugar santo e ali aspergia. Uma vez por ano, por causa desse sangue, era necessário que esse lugar fosse purificado, fosse limpo. E esse dia era chamado dia da expiação, onde apenas o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e assim fazia a purificação do local. Entendendo isso, poderemos entender o papel ministerial de Cristo no santuário, sabendo que lá o conselho de Êxodo capítulo 25, versículo 8, que falava que o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial. Com isso, podemos afirmar que tudo que acontecia no santuário terrestre era um modelo do que acontecia no santuário celestial, como fala Hebreus capítulo 8, versículo 2. Sendo assim, precisamos de uma data para iniciar o dia da purificação do santuário terrestre. Para entendermos qual é esse dia, precisamos analisar a maior profecia da Bíblia, que é as 2.300 tardes e manhãs,
que eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 8, o versículo de número 25. Olha o que Daniel, me desculpe, capítulo 9, o capítulo 8, na verdade, o versículo de número 14. Olha o que diz lá. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Ou seja, entendendo que em profecia um dia começa pela parte escura e termina pelo dia. Esse princípio é extraído lá de Gênesis capítulo 1 e todo o capítulo 1, onde ao final de cada dia da criação, Deus alega que e terminado o dia, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Então cada dia é composto por uma tarde e uma manhã. Só que a profecia fala 2.300 tardes e manhã. Entendendo que tarde e manhã significa um dia, temos a dizer que 2.300 tardes e manhãs é igual a 2.300 dias. Entendendo que em profecia cada dia representa um ano, como Números e Ezequiel capítulo 4 afirma, entendemos que esse 2.300 tardes e manhãs significa 2.300 anos. No entanto, para sabermos o dia ideal da data da purificação do santuário celestial, precisamos apenas de uma data. Precisamos saber quando se inicia essa 2.300 tardes e manhãs. E é o capítulo 9 de Daniel que nos informa qual é essa data. Se você passar uma página a mais, lá no capítulo 9, o versículo 21, diz assim, na verdade 25, capítulo 9, versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ora, já temos a data de início. Qual é a data apontada pela profecia? A saída do decreto para a restauração de Jerusalém. No entanto, quando a gente vai para o livro de Esdras, percebemos lá 3 decretos. O primeiro de Ciro, o segundo de Dário e o terceiro do rei Artaxerxes. Não podemos considerar o início dos 2.300 anos nem no decreto de Ciro nem no decreto de Dário. Por quê? Porque o decreto de Ciro foi uma autorização para o povo voltar para Jerusalém e assim reconstruir a cidade. E o decreto de Dário foi uma confirmação. Já o decreto de Artaxerxes foi uma reconstrução, tanto civil como religiosa, ou seja, abrangia todas as áreas. E essa data é exatamente 457 a.C., sabendo que a data de início da 2.300 anos é 457, somando 2.300 anos, sem contar o ano marco zero da era antes e depois de Cristo, entendemos que o final da 2.300 anos cai em 1844, fazendo a conversão do calendário israelita para o nosso calendário atual. Percebemos que a data exata do final do dia da expiação é 22 de outubro de 1844. Essa data é especial para nós, porque é essa data que marca o grande desapontamento. Lá em Daniel, lá em Apocalipse capítulo 10, fala um pouco mais sobre isso. Entendendo que essa data é o dia da expiação, percebemos que ali começa uma obra do juízo de Deus, as fases do juízo de Deus. E antes, porém, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 5. Olha o que diz lá. 2, versículo 5 diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Entendendo que em 1844, 22 de outubro de 1844, começa exatamente termina o dia do fim do dia da expiação.
Ora, nesse momento, Cristo ele começa a desenvolver 3 fases do seu ministério celestial. Que o primeiro é apenas o sacrifício substitutivo, ou seja, se no santuário terrestre todos os animais mortos simbolizavam Jesus Cristo, apontava para Jesus Cristo. A segunda fase é Jesus como mediador entre Deus e o homem, como diz 1 Timóteo capítulo 12, versículo 5. A terceira fase do papel de Jesus no santuário celestial é exatamente o julgamento final. Primeiro, o sacrifício substitutivo de Cristo. Segundo, o sacerdócio mediador de Cristo entre Deus e os homens. E o terceiro é o julgamento final. Como podemos entender isso? Lá em Apocalipse, capítulo de número 14, o versículo de número 7 diz assim: dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Perceba que a expressão adorai aquele que fez a terra, o mar e as fontes das águas é tirada do capítulo 4 do quarto mandamento, o sábado. Só que aqui percebemos 2 doutrinas: primeiro o sábado, segundo o dia do juízo. É esperado o dia do juízo, e é nessa data que começa o juízo investigativo de Cristo, ou juízo pré-advento, que antecede a volta de Jesus. Depois desse juízo investigativo, vem o juízo comprobatório, ou seja, qual é o objetivo desse juízo comprobatório? É julgar todos os vivos e todos os mortos-vivos para saber se eles terão direito à vida eterna ou não. Só que nesse juízo, os ímpios não são julgados. Por quê? Porque se eles não escolhem estar ao lado de Cristo, eles já escolheram estar em um lado oposicional a Cristo. Ou seja, se lembra o verso de Marcos, capítulo, se me falha a memória, 21 a 16, todo aquele que for batizado será salvo, porém aquele que não for batizado será condenado. Ou seja, se eu escolher estar ao lado de Cristo, eu estou do lado de Cristo e não do lado de mim. Entendendo que esse juízo comprobatório é para definir quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Depois desse juízo comprobatório, há outro juízo, o final, o juízo executivo, que é exatamente depois do milênio, que é a sentença dada por Jesus aos ímpios e aos satanás. Algo interessante é que no juízo comprobatório, tantos os ímpios, o juízo comprobatório acontece no céu. O juízo investigativo dura de 1844 até antes da volta de Jesus. E o juízo comprobatório dura da volta de Jesus até o fim do milênio. No fim do milênio acontece a terceira e última etapa do papel sacerdócio de Cristo no santuário celestial, que é exatamente o juízo executivo, onde é dado a sentença a todos aqueles que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, tanto os ímpios, tanto Satanás e seus anjos. Claro que esse é um tema para ser debatido em horas e horas de estudo. Eu não sei se você conseguiu compreender todas as fases do santuário terrestre até o santuário celestial. Por isso eu quero te indicar 3 obras. 2 eu tenho em minhas mãos. Esse livro, Nisso Cremos, o capítulo 24, fala um pouco sobre o papel ministerial de Cristo no santuário celestial. E a revista do Apocalipse, você pode pedir gratuitamente pela TV Novo Tempo. E o capítulo que fala sobre as 7 pragas e fala sobre as 3 mensagens angélicas, você vai entender um pouco mais isso. E o terceiro livro, eu não tenho em minhas mãos, mas é a Glória do Adventismo e a Astrologia. Ou seja, naquele livro detalha exatamente essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Queria agradecer a todos por estar aqui. Não sei se eu consegui apresentar o tema tão bem, mas eu queria convidar você a ter esse estudo, porque a doutrina do santuário é uma doutrina de salvação. Essa doutrina nos ajuda a entender o papel de Cristo no santuário celestial. E esse papel é desempenhado para mim e para você, para que possamos ser salvos em Cristo Jesus. Antes de terminarmos, eu queria orar por você. Faça um pedido no seu coração
enquanto eu oro, e você feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Sabemos que precisamos de horas e horas para nos debruçar na Tua Palavra, mas dedicamos apenas alguns minutos, Deus, para estudá-la. Por favor, nos dê sabedoria e inteligência para que possamos estudar e entender a Tua Palavra. Nessas vezes te pedimos, Deus, tome cada ouvinte em Tuas mãos, abençoe a vida de cada um deles. Nessas vezes te rogamos, no nome de Jesus. Amém.